Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lívia, sejam muito bem-vindos ao meu canal, ao meu espacinho seguro. E hoje eu trouxe pra vocês, são 4 dias. Ai, nossa, uma semana trocando. Não, são 4 dias. Por quê? Hoje é sábado, eu tenho sábado, domingo, segunda e terça. Sábado, domingo, segunda, terça, pra poder fazer algo da hora. Pra fazer algum vídeo pra vocês. Porque a partir da quarta-feira até a terça-feira, que é o último dia, até a última terça-feira, tipo, do dia 23 ao dia 30, eu vou estar fazendo um desafio de trocando meu tempo no YouTube e no YouTube, tipo, somei os dois, o tempo dos dois, pra poder fazer o desafio de trocando esse tempo por leitura durante uma semana, pra poder finalizar o mês de abril, né? Só que sobraram esses 4 dias, eu estou um pouco ansiosa, eu quero fazer alguma coisa nesses últimos 4 dias. E eu pensei, uma rede social. Eu não uso todas as minhas redes sociais todos os dias, exatamente por isso. Tem dia que eu não usei o YouTube em nenhum minuto. Tem dias que eu não entro no YouTube. Ou entro por muito, muito pouco tempo. O que acaba. O que me fez ter a necessidade de juntar os dois horários. E ainda assim deu muito tempo de uso dos dois aplicativos juntos. E o Instagram é um aplicativo que eu não entro todos os dias nele. É, TikTok eu não entro todo dia também. Mas o Instagram, teve alguns dias, tipo, sábado foi de uma outra semana, domingo, segunda e terça foi da mesma semana, que eu fiquei um tempo e eu pensei em trocar esse tempo por leitura. E até nisso tá um pouquinho coisado. Não é tanto tempo, mas se você for parar pra pensar, gastar esse tempo em uma rede social é bastante. Você não deveria estar gastando tanto tempo assim da sua vida numa rede social. Você deveria estar vivendo. É o que eu tô tentando fazer mais nos últimos tempos. E são 4 dias. 4 dias de desafio. E o total dos 4 dias vai dar 8 horas e 33 minutos. Aí você pensa, 4 dias, 8 horas, mais de 8 horas usando o Instagram. Você pensa, não tem como, né, querido? Não pode. Não... Isso é um absurdo uma coisa dessa. Aí eu vou trocar esse tempo por leitura. E eu já ouvi 20 minutos de um audiobook chamado O Diário de uma Princesa Desastrada. Pois é um livro infanto-juvenil, já vou quase fazer 18. Não é pra minha faixa etária, você percebe que não é pra minha faixa etária, mas eu ouvi umas pessoas falando sobre esse livro, eu pensei, por que não? Eu tô em 40 minutos. Eu vi 20, quase meia hora. Eu acho que foram 20 minutos hoje. Eu não tenho certeza. Mas vamos ver quanto de páginas vai dar. O audiobook tá lá registrado de uma quantidade de páginas de um e-book que eu baixei. Aí eu vou deixar lá bonitinho a quantidade de páginas para equivaler. Mas obviamente eu leria muito mais rápido se fosse pelo e-book. Eu leria muito mais rápido se fosse pelo e-book. Porque pelo audiobook depende da narração e da velocidade de outra pessoa falando. Você falar em voz alta e você ler em pensamento é uma coisa muito diferente. Então, pois é. Aí é muito mais tempo, acaba que fica muito mais tempo do que eu realmente gastaria lendo o livro, propriamente dito. Mas enfim, eu também quero ver se eu começo. Eu quero ver se eu termino esse audiobook e se eu também começo e termino esse livro aqui. O Constante Correr das Horas, do Justin Go, sei lá como é que fala o nome dele. Mas eu achei esse livro na biblioteca da minha escola e eu achei que seria muito interessante eu ler ele porque eu achei a capa muito bonita e o título muito bonito. Então, vamos ler, não é mesmo? Well, no. Primeiro dia do desafio concluído. Consegui trocar 3 horas e 37 minutos por 217 páginas. Na verdade, foram 12 minutos que eu ouvi do audiobook de O Diário de uma Princesa Desastrada. Li 45 minutos de O Constante Correr das Horas. E dediquei as outras 2 horas e 40 minutos No Limite da Loucura, que é o segundo livro de Sombras de Londres, que é uma trilogia, é o segundo livro. Foram 42 páginas de O Constante Correr das Horas, acho que 27
do audiobook, que deu do audiobook, e o resto das páginas foi tudo desse livro. Eu comecei na página 47, eu tô na 195 agora. Ou seja, eu li muito, muito mesmo. Grande parte do que eu li foi realmente esse livro, muita grande parte dele mesmo. E o engraçado é que esse livro tem 264 páginas. Ou seja, pra eu terminar isso aqui, é só provavelmente trocar o tempo de amanhã e um pouquinho do tempo de segunda-feira também. Vai saber. Eu não sei se eu continuo agora, eu acho que eu vou terminar só esse capítulo que parou no meio dele. Eu vou terminar esse capítulo. E aí eu dou por encerrado o dia de hoje, de leitura no caso, né? Porque eu já tô um pouquinho cansada. Mas muito bom. O livro tá desenvolvendo muito bem. Segundo dia do desafio, eu tenho 1 hora e 15 minutos para trocar por leitura e eu já abri o computador, eu já li 1 hora e 10 minutos e eu terminei de ler No Limite da Loucura, que é o segundo livro de... Basicamente, é o segundo livro de... Ai, Sombras de Londres. Eu chorei, tá? Eu chorei, eu tô um pouquinho aérea, porque, cara... Eu ia baixar o terceiro livro pra continuar a leitura, pra terminar os 5 últimos minutos que falta. E o server que eu uso, o site que eu uso pra baixar os livros, tá fora do ar por agora. Aí eu tô tipo, cara, como assim? Eu tenho que esperar alguns minutos. Eu acho que eu vou ouvir o audiobook do Diário de uma Princesa Desastrada. Mas, cara, é porque é 5 minutos, né? Não vou conseguir ler muita coisa em 5 minutos, mas, cara... Meu Deus do céu, que livro bom. Nossa, 5 estrelas, tem nem o que falar. Nesse desafio, eu terminei de ler No Limite da Loucura, ouvi um pouquinho do audiobook de O Diário de uma Princesa Desastrada, e também li um pouquinho de O Constante Correr das Horas. O que acontece? Eu abandonei O Diário de uma Princesa Desastrada, abandonei O Constante Correr das Horas e gastei todo o restante do tempo do desafio em No Limite da Loucura, e eu estou continuando nesse desafio o terceiro livro, que se chama O Gabinete Paralelo, para finalizar a trilogia. É muito bom, é muito gostosinho, é um livro muito, muito bom. E realmente eu não tava muito a fim de ler. Mas eu percebi que nesses 3 livros da trilogia, eu demorei um pouquinho pra engatar. Eu começava o livro, lia uma quantidade de páginas considerável, parava, processava o começo na minha cabeça e depois eu pegava e realmente detonava o livro. Isso aconteceu com o primeiro, isso aconteceu com o segundo e isso tá acontecendo com o terceiro. Eu acho que eu tô na página 60 e alguma coisa. Eu vou ver se agora engata. Eu vou ver se eu consigo engatar. Porque se realmente eu não engatar, eu começo outra coisa. Eu tô meio gripada, eu acho. É isso. Depois eu falo o que rolou.
Oi pessoal, tudo bem? Agora eu vou gravar a finalização desse desafio. Agora é quarta-feira, ou seja, já acabou. Acabou ontem. Acabou ontem o desafio e eu vim finalizar, dar os resultados pra vocês. E falar sobre os livros que eu li nesse meio tempo, né? Foram 4 dias apenas, trocando esses 4 dias que eu fiquei no Instagram por leitura. Eu troquei o tempo, né? A gente começou, foi sábado, domingo, segunda e terça. Os 4. Eu aproveitei que eu tava feriado, né? Pá. Final de semana, mais feriado, pensei. Por que não? Eu decidi fazer, né? Esse daqui. O total da semana, eu vou falar. Sábado eu tive que trocar 3 horas e 37 minutos no Instagram e eu consegui trocar esse tempo por 217 páginas. Eu ouvi 12 minutos de O Diário de uma Princesa Desastrada, 45 minutos de O Constante Correr das Horas e outras 2 horas e alguma coisa. Esqueci o resto. E o resto do tempo, que vai aparecer aqui na tela, eu troquei por No Limite da Loucura. Delícia, maravilhoso, excepcional, perfeito. Muito, muito bom. Domingo eu tive 1 hora e 15 minutos. Se eu não me engano, eu usei todo este tempo com o nome da... Não, eu usei 1 hora e 10 minutos com o nome da estrela. O nome da estrela? Jesus, eu tô muito maluca. Eu usei 1 hora e 10 minutos No Limite da Loucura e terminei o livro. E 5 minutos eu iniciei a leitura do terceiro livro, que se chama O Gabinete Paralelo, que eu ainda não terminei de ler. Só tristeza. 50 minutos na segunda-feira eu tive que ler 50 minutos. E eu troquei esses 50 minutos por 35 páginas, porque eu já não tava aguentando mais. Eu já queria ir com Deus, eu não tava aguentando mais esse desafio. E li O Gabinete Paralelo, se eu não me engano, foi só O Gabinete Paralelo que eu li. Terça-feira, 2 horas e 51 minutos, eu troquei 51 minutos. Não. Eu troquei 1 hora e 35 minutos nisso aqui. A Última Palavra, que é um livro que eu já li antes, eu já li ele, e é um dos livros favoritados. É um dos meus livros favoritados. A protagonista tem toque e conta muito da experiência dela tendo toque e é perfeito, é excepcional. Troquei 1 hora e 35 minutos por 95 páginas. Perfeito, excepcional. Vou continuar lendo ele no próximo vídeo que vai vir pra vocês. E o resto do tempo, 1 hora e alguma coisa. Eu esqueci. Não sou boa com cálculos, principalmente de hora. O resto do tempo eu gastei com O Gabinete Paralelo. E não sei em que página foi. Eu cheguei na 130. Eu acho que foi 130. Então, ao total da terça-feira, foram 159 páginas. O total do desafio inteiro foram 8 horas e 33 minutos. E eu li 489 páginas no total. Quase 500. Tipo assim, muito pouquinho para 500 páginas. Eu acho que eu conseguiria ter chegado às 500 páginas se no dia que eu tive que ler 50 minutos eu não tivesse tanto saco cheio. Eu acho que eu teria chegado. Se eu não tivesse tão cansada de ler já naquele dia, eu provavelmente teria chego às 500 páginas. Mas a mãe não leu 50 páginas nesse dia. Meu tempo de leitura é tipo 80% de uma página por minuto, ou então uma página por minuto. Não menos do que isso.
Se eu ler mais do que isso, provavelmente é diagramação. Se eu ler menos, provavelmente é a diagramação ou meu saco cheio da leitura. Ou eu tô de saco cheio, ou a diagramação não tá me ajudando também. Por isso que acaba lendo menos. Mas eu realmente não tava de saco cheio. Eu tava com muito pouco saco pra poder ler na segunda-feira. Então deu no que deu. Foi um bom desafio. Acho que agora eu consegui ocupar minha cabeça bem. Eu completei um livro inteiro nesse desafio, foi perfeito, foi maravilhoso. E eu estou quase na metade de outro. Mas aí, outra história. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo. Que te inspire a ler mais. Não me leve como meta. Eu sou uma estudante. Final de bimestre não passa nada de novo. Então eu tô tendo bastante tempo livre. E também teve feriado, né? Um feriadão assim de 5 dias. Que delícia. Se não tivesse sido terça-feira, teriam sido 5 dias. Mas eu fui na terça-feira pra escola, o que ocasionou, né? Não ocasionou 5 dias, ocasionou 4. Sim, 4. Enfim. Teriam sido 6 dias. Quase uma semana inteira em casa. Quase fiquei uma semana inteira em casa e foi isso. E eu saí também sexta-feira. Fiz um monte de coisa. Muita coisa. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.